Que alegria ganharmos mais uma oportunidade de ficarmos juntos. Eu quero que você fique muito à vontade aqui no nosso cantinho, no Sem Tabus. Hoje nós vamos falar a respeito de várias questões que incomodam muitas pessoas e que tiraram tempo de nos escrever fazendo perguntas, pedindo um auxílio, uma palavra, uma direção. E assim o faremos. Não por termos toda a verdade, mas por termos muito boa vontade e muita disposição em vir aqui com o coração aberto e delicadamente querendo ouvir você, saber de você, entendendo que todos nós temos as nossas dificuldades e que na multidão de conselhos há sabedoria. Que você perceba nas palavras ditas aqui hoje, que você sinta que há um desejo nosso de que você vá bem. De que se cumpra na tua vida a bênção de Deus, aquilo que Ele deseja e quer trabalhar em sua vida. Às vezes precisamos apenas ter ouvidos atentos, a mente aberta para compreender qual é a perfeita, boa e santa vontade de Deus para cada um de nós. Não se desespere assim. Não pense que está tudo acabado, não pense que esse caminho não tem mais volta, não pense que não tem jeito, solução. Quando não há de verdade nenhuma saída, Deus cria para você. Quando não há uma forma de resolver uma situação, pode deixar que o Deus do impossível abre portas para você, abre caminhos nos lugares mais improváveis. Só quero que você acredite e tenha paz. Pode ser que uma palavra desperte em você uma ideia do que pode ser feito. E a melhor de todas as palavras que deve nos despertar é confiar. Confie em Deus. E confiar leva você a descansar. E descansar não quer dizer inatividade, mas esperança. Confiança e esperança caminham juntas, para que então o produto disso seja paz. Que você tenha paz. Nem todos os problemas serão resolvidos, nem todas as respostas serão dadas, nem todo aquilo que você espera vai acontecer do modo como você espera. E, aliás, tenha muito cuidado com as expectativas. Tenha muito cuidado com aquilo que você espera muito, sem dar condição ao seu próprio coração de se preparar para caso aquela resposta não venha como você esperava, esse coração suporte. Aliás, precisamos ser fortes frente às frustrações. Não somos mais meninos e meninas. Não somos crianças, não somos infantilizados ou não devemos ser infantilizados. Nós precisamos ser maduros, conscientes e ter uma vida com consistência, no sentido de, frente às dificuldades, às frustrações, às limitações, sejamos inteligentes emocionalmente, intelectualmente também, para administrar aquilo que não deu certo como nós esperávamos, mas ter a confiança, coração aberto, fé e perseverança para ver o outro lado e como Deus está trabalhando nessa história toda. Permita-se crer, descanse nos braços de Deus e tenha paz. E quando Ele disser ao seu coração que deva ser feito, vá com coragem. Não temas, o Senhor é contigo. O que precisa ser feito, faça. E faça com fé e coragem. Deus é por você. Respondendo às perguntas que você aí de casa mandou para a gente, como? Pode ser pelo nosso e-mail, pode ser pela nossa página no Face. A maior parte das pessoas escrevem as suas questões em inbox na nossa página no Facebook, facebook.com/consultoriodefamilia.nt. Meus convidados de hoje aqui, sempre uma alegria recebê-los, como é uma alegria receber você. Aqui conosco, o apresentador do programa Fé para Hoje, o pastor Ronaldo de Oliveira. Bem-vindo! Muito obrigado. Eu gostei de você dizer aí na abertura, gostei do que você falou, mas que nós não temos todas as respostas, né? Não é? Deus tem as respostas, mas às vezes a gente não precisa sabê-las na hora, não é? Ou Ele já deu a resposta e a gente está procurando e não consegue enxergar. Exato. Mas é um prazer poder participar do seu programa. Obrigada, pastor. Prazer mesmo recebê-lo aqui. Acompanhado da psicóloga Karen Oliveira. Bem-vinda! Tudo bom, Darleide? É um prazer retornar aqui, é uma satisfação. Acho que quando a gente fala de comportamento, de emoção e em relação às dúvidas, né, do telespectador, é sempre um prazer estar aqui, ajudando e contribuindo. Aliás,
esse trabalho de ajudar, seja no consultório, como você é psicóloga, como pastor, como líder, apresentando programas, o que quer que seja, o mais rico da vida é a disposição em servir, ainda que seja com uma palavra, no caso de amigos, familiares, quando não tem o recurso profissional, quando não tem a competência naquela área para fazer um aconselhamento, etc. Mas o bonito da vida é estar disponível, né, para viver esse... Ouvir, que é uma coisa tão boa. Exato. Ouvir, às vezes não tenho nada para dizer, mas já vai dar a oportunidade da pessoa descarregar um pouquinho. Né? Ouvir com qualidade, dando atenção, já é um acolhimento, né? E às vezes você não precisa fazer nada, só ouvir já é o suficiente para aquela pessoa naquele momento, né? Ei, marido, mas quando a mulher quer falar, não é ouvir assim, tá, fala aí que eu tô aqui. Não, é dar atenção, é ouvir direito. Já começamos a apanhar. Já começamos a pensar nos esquemas aí como gancho, né, para organizar esses relacionamentos aí. Mas tem mulher também que precisa parar para ouvir o maridinho, né? Não é só o homem, não. A mulher também, às vezes, está muito atarefada, as coisas de casa, o dia a dia, menino correndo na casa, e ela não para ouvir, né? Vamos ouvir, então, quem nos escreveu agora, por exemplo, dizendo o seguinte: eu gostaria de saber o que fazer, pois sofro de ansiedade. O pior, não sei a causa disso. Já tive reações e precisei ser medicada, tive quedas de cabelos, por exemplo. Sei que o conselho de Deus é que não devemos ser ansiosos, mas eu não consigo mesmo. Já tentei um acompanhamento psicológico, mas até tenho vergonha. Eu estou bem com a minha família, estou no trabalho, às vezes sinto medo, angústia, não sei o que fazer. Me fala, o que eu posso fazer? O que é de família? O que fazer de mim? Enfim, ela disse que tem vergonha, né, de falar sobre isso com a psicóloga ou psicólogo. Isso é muito comum. Isso é extremamente comum. A gente ouve falar isso todos os dias, né? Eu tenho ouvido em vários momentos as pessoas dizerem: eu tenho vergonha de procurar um profissional, eu tenho vergonha de me vincular a esse profissional, ou quando eu procuro um profissional eu tenho vergonha de me abrir para esse profissional. Isso é extremamente comum. E é por isso que cada vez mais cresce o número de profissionais que atendem de forma online. E esse atendimento online nem sempre a pessoa precisa enxergar o outro do outro lado. Às vezes esse atendimento pode ser por voz, né? Então, atendimento por Skype. Você pode visualizar outra pessoa do outro lado, ou não. Então, eu tenho vergonha de olhar no olho do outro, então eu não preciso fazer isso. Então, eu só falo e o outro me ouve. De repente, é um caminho para ela, né? Um caminho para... Porque há necessidade aí, nesse caso, de repente, de buscar essa ajuda, né? Porque ansiosos somos todos, né? A ansiedade faz parte do ser humano. Antes de qualquer coisa, é muito importante que ela busque uma ajuda médica, né? Descarte qualquer hipótese fisiológica, porque a questão da ansiedade, às vezes, ela tem assim, uma origem, uma questão fisiológica. Então, elimine essas hipóteses, busque lá, faça exames, veja se não há falta de vitaminas no organismo. Eliminadas todas essas hipóteses, então, a gente parte para uma questão emocional. Então, busque ajuda. Então, porque hoje em dia isso é o mal do século, né? As pessoas, elas são por si só ansiosas. Agora, a gente precisa ver de onde vem essa ansiedade, né? E quanto isso compromete a rotina de vida dessa pessoa. A partir do momento que a ansiedade ela não me permite que eu mantenha minhas relações, não me permite fazer coisas que eu fazia e deixei de fazer, ou eu vivo em constante preocupação com relação aos mesmos assuntos, aí eu começo a pensar, será que não é o momento de buscar ajuda? Não é um momento... E na descrição dela, ela fala de muita angústia, de medo, talvez essa ansiedade esteja até num crescente. Sabe o que eu estava pensando também nessa questão? Quando ela fala da vergonha, antes ela citou a respeito de: eu sei que a Bíblia diz, Deus dá um conselho para não sermos ansiosos. Será que a vergonha tem a ver com o fato de ela ser religiosa e alguém que crê não deveria ser ansiosa? É possível, porque, Darley, existe uma teologia falsa, né? Um ensinamento falso nas igrejas de que se eu não consigo resolver meus próprios problemas, eu sou uma pessoa fraca espiritualmente. Então eu estou orando pouco. Minha esposa e eu, quando voltamos de missionários na África, nós tivemos lá um sequestro e tal, uma coisa. E eu mesmo, como pastor, era novinho. Não quer dizer que a pessoa é pastor, ela sabe tudo, né? Claro. Um pastor. E eu mesmo dizia assim: não, vai no máximo num neurologista. Mas nós tínhamos sofrido um bocado no meio da guerra e tudo mais, até que lá no final eu aceitei um psiquiatra, e eu também acabei indo nele. E foi uma bênção,
porque ele fez um tratamento químico e ele era um psiquiatra meio psicólogo, assim, tratando. Eu fui em várias sessões, ele pediu que eu fosse em várias, porque eu achava que eu não tinha, mas na realidade eu estava também vivendo lá um processo. Então, na igreja ou nas igrejas cristãs, em algumas delas mais do que outras, dependendo da linha, a ideia assim, é pecado, você tem que ter fé. E eu dizia isso para minha esposa, não, vamos orar, você tem que ter mais fé, isso daí vai passar. Né? Buscar primeiro o reino de Deus. Aí piorava tudo, né? A gente querendo ajudar, citando versos da Bíblia, o que muita gente faz, com toda a boa vontade, mas uma pessoa dessa precisa uma ajuda de fora para poder enxergar algumas coisas que estão acontecendo. E mesmo essa questão de um médico psiquiatra que vai tratar, vai fazer toda... Ela é neurologista, você está bem, você não tem nada. Está vendo? Então falta oração, falta fé. Até que ela fez, e foi uma bênção. Por isso que essa ideia da vergonha prevalece ainda em tão grande medida, mesmo sendo hoje tão mais esclarecida a situação, mas o que dizemos, né? Ninguém tem vergonha de dizer assim, eu vou a um neurologista, ou vou ao oftalmologista, eu vou a qualquer outro médico. Não, mas há um psicólogo e psiquiatra, ainda prevalece a história dos mais antigos e assim, médico de doido. Exatamente. Né? Na verdade, toda vez que um paciente chega até o meu consultório, eu sempre pergunto, qual é o conceito que você tem de um profissional da saúde mental? A grande maioria fala, né? É para louco. Na verdade, assim, eu estudei todo o meu processo de graduação ouvindo algo muito diferente disso. O profissional da saúde mental, no caso do psicólogo, é justamente o contrário. É para você não ficar louco. Porque quando chega a esse ponto, o psicólogo já não resolve mais, na verdade. Né? Então, na verdade, o processo é outro. É exatamente para você entender aquilo que você está com dificuldade de manejar no seu dia a dia. E a ansiedade tem relação com isso que o pastor Ronaldo falou. A questão do estresse pós-traumático, uma questão de uma tensão, de um momento de estresse que você venha a ter passado. De alguma forma, em algum momento, algo está gerando essa angústia, esse medo nela. Então, assim, buscar entender por que ela está passando por isso. Né? E hoje a gente tem, dentro desse leque de ansiedade, vários transtornos relacionados a isso. O pânico, as fobias, né? O transtorno de ansiedade generalizada, que é aquele medo relacionado a tudo. Né? E, às vezes, a pessoa ansiosa, as maiores batalhas que ela vive, ela nunca chegou a viver. Né? Porque a ansiedade dela está sempre focada no futuro e ela deixa de viver, ela deixa de realizar coisas por conta daquele sofrimento. E ela vive num grau de sofrimento real por conta dessa ansiedade. E percebemos que, inclusive, ela disse que não sabe a causa, ela não tem, né, definido assim, o que pode ter provocado. Inclusive, diz também viver bem em família, num contexto de família, onde tudo vai bem, o trabalho vai bem, mas ela não sabe. É comum, é normal não saber a causa de um sofrimento emocional. É bastante comum. Pessoas ansiosas normalmente não sabem. Se ela não passou recentemente por uma questão de uma tensão, de um estresse, de um problema pontual, é bastante comum. A pessoa chegar assim, eu sou ansiosa, eu sou muito ansiosa, eu sou agitada, eu sou inquieta. Mas a que ponto você é ansioso? O que você percebe que isso atrapalha a sua rotina? E às vezes assim a gente usa a palavra estou ansioso e não tem nada a ver com ansiedade. Tem que ver com outras, talvez medo, talvez, sei lá, uma incapacidade de fazer alguma coisa. Então, assim, eu estou ansioso. Eu mesmo já me autoavalio e digo assim, mas eu não sei o que é. Aí eu fico pirado, né? Porque eu sei o que eu tenho, mas não sei o que é. Então, se é alguma coisa relativa a um parto, sei lá, ou depois de um roubo. Tem gente que foi roubada e que mudou para o interiorzão e ainda tranca tudo, né? No meio do mato, tranca tudo, mantém essa ansiedade constante. Exatamente. Então, é importante que ela busque entender, porque às vezes ela realmente não tá encontrando uma causa. Mas se ela for buscar, se ela for fazer um acompanhamento, isso vai sendo buscado, essa história vai sendo cavada lá desde o começo, de repente ela encontre isso, vai sendo construída essa história. Como é que funciona esse processo de chegar a um equilíbrio, a uma maneira de eu aprender a conviver com essa dificuldade? Como é que funciona? A emoção vai sendo trabalhada em terapia de que maneira? Então, Darleide, o que acontece? A psicologia ela tem várias abordagens. Abordagem psicanalítica, né, da origem na psicanálise, abordagem cognitiva, abordagem humanista. Cada uma, a gente está falando da psicologia, mas cada profissional trabalha com um tipo de abordagem dentro do consultório.
Falar da abordagem cognitiva, que é a abordagem com a qual eu mais tenho contato, com a qual eu trabalho, que é a abordagem que ressignifica os conceitos, trabalha com a questão da cognição, a forma como eu penso, naturalmente a forma como eu ajo. Então, assim, se eu sou mais ansioso, naturalmente isso parte de pensamentos que me levam a me sentir mais ansioso. Naturalmente eu trabalho a ressignificação daqueles pensamentos que me fazem sentir mais ansioso. E não é viver assim no mundo apoliano, no jogo do contente, é tornar realista aqueles pensamentos, porque a gente sempre tem duas maneiras de enxergar a mesma situação. Então, assim, primeiro a gente faz um entendimento, um acompanhamento dos pensamentos, né? Entendendo quais são os pensamentos cotidianos que aquela pessoa tem que podem estar gerando aquela ansiedade. Levantando porquês. Exatamente, aquela angústia, aquele medo. A partir desses pensamentos, do entendimento desses pensamentos, da rotina muitas vezes ela não se percebe pensando a partir disso. E a partir desses pensamentos, ela desenvolve um processo de ansiedade, e esse rito todo ela não percebe. E a partir de um processo de terapia, através de registros diários, e assim, de uma série de técnicas, ela consegue se perceber. E a partir disso, a gente consegue ressignificando esses pensamentos, e ela vai trabalhando essa ansiedade a partir disso. Se é necessário uma intervenção médica, no caso psiquiátrica, remédios ansiolíticos, num grau mais elevado, eu pelo menos não sou contra em relação a isso de forma nenhuma, né? Para o bem-estar da pessoa, né? Para a questão que ela tem... Para atravessar uma fase em que ela não tem controle. Até para que o psicólogo possa trabalhar melhor com ela. Exatamente, porque num determinado momento, até num momento de crise, a gente, como psicólogo, não tem até como intervir nesse momento. Claro. Então, você tem que... estabilizar, exatamente, estabilizar, trazer essa pessoa, centrá-la para que você consiga trabalhar essas questões. Então, é mais ou menos ser isso. Outras abordagens trabalhariam de uma outra forma. Então, acho que, de repente, nesse aspecto... Mas é a importância de o indivíduo se autoconhecer, né? Saber quais são as situações que lhe colocam numa situação de uma ansiedade muito alta. Você se reconhecendo, se percebendo, evita, organiza, administra e passa a viver acima dessa questão que hoje parece ser a principal da tua existência. Você passa a ser o senhor da história, como de fato é. Mas quando nós temos uma questão assim, que não está resolvida, não compreendemos muito bem, principalmente no estado mental, parece que aquilo tudo é maior que a gente. Então, a terapia, esse processo do autoconhecimento, vai ajudar você a saber administrar as coisas, organizar as coisas adequadamente, sendo você o senhor e a senhora dessa questão. Mas, pastor, qual é o lugar da fé nesse contexto todo? Para também não dar a ideia de que nós não estamos dizendo só assim, não basta ter fé, porque a fé é menos que o trabalho do profissional. O que é a fé nesse processo? Então, no episódio da ceia, há uma expressão de Jesus que diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Essa é uma maneira bem clássica de Jesus trabalhar, porque ele, por exemplo, estava lá no Éden e disse: Adão, onde é que você está? Ele sabia onde estava. Não é? O que aconteceu? Ele sabia o que tinha acontecido. Então, na realidade, a gente precisa pensar um pouco mais. Eu acho que essa autoavaliação. Tem pessoas que têm mais facilidade para isso. Tem pessoas que têm mais dificuldade. Exato. Então, preciso de um terceiro, que pode ser um amigo, vizinho do lado, que ouve, sei lá, um colega que me ouve. Opa, eu já organizei meus pensamentos, ok. Mas tem gente que não consegue ficar rodando e acaba não terminando. Mas a Bíblia incentiva a gente a fazer uma análise. Mas tem pessoas que fazem com mais facilidade e outras não. Se eu estou muito confuso, eu tenho que buscar ajuda. Então, vamos dizer, uma pessoa é religiosa, eu vou buscar o pastor. Ok, o pastor vai ouvir, e um bom pastor vai ouvir e vai dizer algumas coisas, mas vai dizer assim: olha, parece que seria muito bom para você procurar um especialista. Então, para não chocar talvez a pessoa a princípio, um psicólogo. E a pessoa vai num psicólogo. Alguns vão lá bem longe, né, de onde moram para isso, ou vão pela internet. O psicólogo de repente fala assim: olha, vamos fazer um acompanhamento junto com um psiquiatra. Então, eu acho que a religião prevê tudo isso daí. O pastor ajuda de um lado, ou o líder religioso, vai lá o psicólogo, o psiquiatra, vão fazendo um trabalho e de repente o assunto é sério, precisa de todo mundo. Ou às vezes, o pastor ouviu, a pessoa disse: oh, nossa, puxa vida, o pastor me deu um conselho tremendo. Às vezes eu não falo nada, só ouço, e a pessoa sai para a vida e esquece aquilo e toca em frente. Então, acho que tem vários graus, né? Mas a religião, ela não é contra, ou a fé cristã, a que a gente abraça, não é contra você buscar, e é importante buscar.
E essa fé, a fé é tão rica, tão linda, quando ela é uma fé saudável, quando é uma fé que é atuante, ela inclusive vai me dar discernimento, né, para entender essas questões com sabedoria. Se a pessoa está doente mentalmente, fisicamente, mas mentalmente... Talvez isso fique comprometido. Então, aí a fé fica comprometida. Porque verdade. há episódios assim mais extremos que a pessoa vê Jesus, ele falou comigo e você está em pecado, ou sei lá, Jesus vai voltar amanhã. Então tem gente que faz uma confusão total. Por isso que é importante uma multidisciplinaridade aí, disciplinaridade, né? Aí para trabalhar. Eu acho que é importante tudo isso. Mas que a sua fé, que é ansioso e ansiosa, sustente principalmente que você é amado de Deus, amada de Deus, e que não há nenhuma condenação sobre você. Que o fato de você ser ansioso ou ansiosa não te torna menos amado de Deus. Que Ele vai estar olhando para você e dizer assim, anda desconfiandinho, vai ficar de castigo. Não é assim que Deus age. Se a tua fé te sustentar nessa condição, você já tem assim um caminho muito pleno de alcançar saúde mental, porque você já tem saúde espiritual. E a saúde espiritual se vale muito dessa confiança de que Deus me ama, me aceita, compreende as minhas limitações e é por mim e não contra mim. Já imaginou o grau de insanidade mental quando eu penso que o mundo já não é fácil e Deus ainda me culpa, me condena? Aí já era, né? Com certeza. Então, vamos continuando aqui conversando com o pastor Ronaldo de Oliveira, apresentador do programa Fé para Hoje, acompanhado da Karen Oliveira, que é psicóloga também. Estamos aqui hoje como conselheiros, como amigos, como parceiros seus, querendo ajudar você a pensar a respeito de questões importantes e que foi uma demanda, é uma demanda que você aí de casa manda pra gente. Muito obrigada por essa participação sua, por esse carinho seu aqui em Confiar no Consultório de Família. Querendo fazer a sua pergunta, deixa na nossa página no Facebook, facebook.com/consultoriodefamilia.nt, inbox reservado. Não precisa expor a sua questão para que outros olhos possam ali ver e aí lança algum tipo de julgamento. É só para nós, tá bom? Muito obrigada por sua confiança aqui no nosso programa. Querendo fazer, né, a sua pergunta, nós podemos trazer aqui em outros programas. Karen, a questão da ansiedade, ainda só pegando um gancho, tem aqui uma família que está muito em dificuldade, em conflito. Quando a ansiedade de um indivíduo, uma situação de desconforto, desequilíbrio de um indivíduo na família compromete os demais, como que a gente entende esse indivíduo? Família. Com certeza, a relação familiar é uma relação sistêmica, é um sistema onde quando um adoece ou quando um não está bem, isso afeta todos os outros, porque é uma relação de amor envolvida. Quando a gente ama alguém e esse outro alguém não está bem, eu sinto, isso é natural. Então, a relação familiar, quando um indivíduo não está bem, naturalmente os outros estão comprometidos também. Então, é importante quando alguém na família não está bem, mais ansioso, um humor mais deprimido, ou mais nervoso, algo assim, olhar para ele com um olhar diferenciado, né? Dar esse apoio quando necessário. Mas normalmente não é fulano é o doente, fulano tem problema, os demais não tem, é fulano quem tem. É mais fácil achar o pontinho preto na parede branca do que falar da parede branca. Então, assim, até uma maneira da gente redimir algumas culpas nossas, né? Quer dizer, eu não fui um bom pai, não, é esse filho que é assim. Não é que eu não tenha sido um bom pai ou uma boa mãe, é que esse daí é levado da breca, né? Esse daí é o que é o problema da nossa casa. Então, às vezes até as pessoas resolvem isso com um colégio interno. Então, não, sai daqui para lá para trazer paz. E às vezes o filho sai e a paz não é restaurada, porque o problema está mais embaixo, né? É a questão dos próprios pais de enxergarem uma oportunidade de fazer um trabalho melhor com aquele filho. Então, vamos trazer aqui uma questão enviada para nós. Confio muito em Deus e converso com Ele todos os dias. Ainda assim, minha família vem passando por um momento de crise de relacionamento. Meu marido e eu temos 3 filhos, 14, 21 e 23 anos. Todos nós temos temperamentos fortes. E o que acontece?
Orem por nós e, se possível, nos dê alguma orientação. As brigas geralmente acontecem quando minha filha menor não aceita as correções e revida, questiona e nos agride verbalmente. Meu filho mais velho, essa menina tem 14 anos, tá? Meu filho mais velho tem 23 anos, defende a irmã e enfrenta o pai. Meu marido não aceita o comportamento dos dois e diz que vai sair de casa e que vai fazer alguma besteira. Me acusa de não ensinar os filhos a respeitá-lo. Tenho vergonha de tudo isso. No final do ano passado, enfim, ela conta aqui alguns detalhes e tal. Ou seja, que tem filhos enfrentando pais com dificuldade de lidar com esses filhos. A menina se corta, ela se automutila. O que está acontecendo? O que a gente pode visualizar num quadro como estes? Bom, é importante a gente primeiro entender que a filha mais nova, que acho que pelo que a gente entendeu do relato, é o foco do problema, né? Talvez a causadora das crises. Na né? descrição da mãe, ela é a causadora. Do relato, ela é uma adolescente, ela está no olho do furacão, né? Então, é a fase da descoberta, das mudanças hormonais, mudança do corpo, é a fase onde ela está se descobrindo, tudo está acontecendo na vida dela. É uma fase natural de conflitos. Esses pais, é importante que eles entendam o que acontece dentro de uma fase da adolescência. E pode ser que os outros filhos, quando passaram por essa fase, alguns ainda estão, né, ou saindo dela, não tenham passado da mesma forma. Isso não quer dizer que todos vão passar da mesma maneira pelos processos de adolescência, mas é um processo natural de conflito. Ponto. Esse já é um primeiro ponto onde isso é importante ser administrado. A cautela, a paciência, esse olhar, a calma nesse momento é importante. Segundo ponto, filho de peixe, peixinho é. Então, assim, a mãe relata, todos temos temperamentos difíceis, então é natural que os filhos também vão ter. Nessa fase, eles estão em desenvolvimento. Os adultos da relação são eles, então é importante que os filhos percebam isso. Se o seu filho ele não consegue ver em você o adulto da relação, que segurança ele tem? Então, isso é importante. Nesse momento, há uma questão, e até acho que você pontuou uma questão assim, que também a mãe é cobrada, né? A filha, nesse momento, precisa ser educada. Essa questão da educação ela é pertinente aos dois nesse momento, né? Não é assim, quando dá certo, o filho é nosso. Quando não dá, o filho é seu. Então, assim, tem essa questão. Está mais parecendo que tem uma questão familiar, uma família adoecida que precisa de ajuda, né? E essa menina, quando ela se mutila, ela está dizendo, olha, tem alguma coisa acontecendo aqui, todo mundo precisa de ajuda. Ela é o sintoma de tudo isso. Karen, vamos fazer assim, principalmente para a gente falar com mais calma a respeito dessa automutilação que acontece com muitos adolescentes, muitos jovens, e o que mais envolve essa questão em conflito da família. É rapidinho o nosso intervalo, nós já voltamos. Fica aqui com a gente, esse é o seu consultório de família. Até já. Com muita vontade de que você esteja bem, que esteja confortável, que esteja querendo, atento, ouvindo aqui as palavras, pôr em prática para cada vez mais viver uma experiência numa qualidade de vida, de família, de vida emocional, de saúde física, espiritual. Para tudo isso e por causa disso, nós temos sempre, de alguma maneira, tentado ajudar você. E uma dessas maneiras é te oferecendo a revista Fique Leve. Você pode receber essa revista em casa, é um presente aqui da Novo Tempo para você, numa parceria com os Anjos da Esperança, que são todas aquelas pessoas que nos ajudam financeiramente a produzir material, que é uma bênção para a vida das pessoas. E essa aqui é mais uma dessas ferramentas. Além dos cursos bíblicos, nós temos essa revista Fique Leve, que traz princípios básicos para uma vida com qualidade na área física, mental e emocional. Aqui falamos de doenças como depressão, pânico, mas falamos de solução, falamos de saída, falamos de vida, falamos de saúde. Então, para receber em casa, entre em contato com a gente. Vai ali no nosso site, novotempo.com/consultório de família. Você vai encontrar um banner, clica sobre aquele banner, vai abrir um formulário, você preenche. Tem alguma dificuldade? Entre em contato com a gente, então, por telefone, no horário comercial, 0 operadora 12 21 27 31 21 e pede a revista Fique Leve.
e fique à vontade aqui com a gente também para continuarmos aqui a nossa conversa. Antes de ir para o intervalo, de irmos para o intervalo, nós falávamos a respeito da seguinte questão. Vou repetir para que você tenha conhecimento. Uma família com 3 filhos, pai, mãe e 3 filhos. Um tem 21 anos, outro tem 23 anos, são os 2 rapazes. Tem uma menina adolescente que está com 14 anos de idade. A mãe descreve que é uma situação muito difícil. Todos têm um gênio forte, uma personalidade forte, e a menina, aos 14 anos de idade, anda confrontando as ordens do pai, a liderança ali da família. Um dos filhos defende a menina, confronta o pai, aí gera mais um estresse em família. O pai acusa a mãe de ela ser responsável pela má educação da menina, pela confrontação que a menina faz diante dos argumentos dele. E, enfim, toda uma situação que deixa essa família em estresse total. O que fazer? Ela pede ajuda. Inclusive, a menina, adolescente, corta-se, ela se automutila. Sabe aquele cortar os pulsos que alguns adolescentes acabam fazendo por uma dor emocional? E eu quero saber de você especialmente, Karen, o que é isso? A automutilação tem a ver com o quê? E o que dizer dessa família? Estão em conflitos, né? Mas tem que ter porquês ali e a gente quer ajudar a descobrir. Essa questão da automutilação é algo que muitas vezes passa por várias questões. A dor emocional, aquela dor que a gente sente aqui dentro, que é uma dor que não se explica fisiologicamente, é uma dor real, que a pessoa, quando ela passa por algum conflito, por algum problema, para ela é uma dor real. Uma vez um relato de uma adolescente, ela que passou, hoje não passa mais por uma situação como essa, ela falou assim, vários dos cortes que eu faço ao longo do dia, que não eram poucos, eu faço porque eu gosto de sentir a dor aqui fora, porque ela é maior e sobrepõe a dor que eu sinto aqui dentro. Então, é uma dor tão grande, é uma dor tão pesada, tão real para essa pessoa, que quando ela se corta assim, na sua pele, a perna, e os cortes eles podem ser em qualquer lugar, é uma dor que sobrepõe aquilo que ela está sentindo ali dentro. Isso se torna um vício. A pessoa ela se corta uma vez, depois ela se corta 2, 3 vezes por dia. É tipo um remédio que ela está usando. Exatamente. É um alívio para aquela dor emocional que ela está sentindo. E também é uma forma de pedir socorro, pedir ajuda, de chamar atenção. E muitas vezes a gente fala, mas está querendo chamar atenção. Sim. E nós, como pais, né, precisamos olhar para esses pedidos de atenção dos filhos. A gente não pode falar assim, não, está pedindo atenção, quer chamar atenção. Sim, por que ele quer chamar atenção? Então, dê atenção. Eu tenho que parar e olhar e falar assim, você quer atenção por quê? Por que você quer atenção? Por que você quer a minha atenção? Por que você precisa fazer isso para ter a minha atenção? E, de repente, isso não vai mais ser o suficiente. O que mais você vai precisar fazer para ter a minha atenção? Então, isso é muito importante a gente ficar atento, porque isso realmente é uma questão de alívio emocional. Em muitos momentos, não é necessariamente a pessoa está tendo uma tentativa de suicídio. Às vezes, muitas vezes, por uma tentativa de alívio, um acidente pode acontecer. Exato. Um outro aspecto aí que a gente estava mencionando, essa família teve 2 meninos, um atrás do outro, 23, 21, e depois teve uma menina depois de 7 anos. Eu tenho 2 meninos, né? Educar 2 meninos, mesmo não dá para ser igual aos 2, cada um tem uma personalidade diferente. Mas tem coisas mais comuns entre eles. Vem uma menina que é completamente diferente. 7 anos de diferença. Em 7 anos, os meus conceitos de educação para adolescência ou para qualquer outra fase já deviam estar mudados. Porque o mundo já é outro. Talvez essa menina já tenha nascido com um tablet na mão dela e os irmãos tiveram que aprender, ou depois de alguns anos, jogaram muita bola e ela já começou nisso. Não sei, cada um tem um jeito. Mas a própria distância da idade pode até ocasionar essa situação dos pais não entenderem o momento, que é diferente. O sexo diferente, né? Alguns gostam de chamar de gênero, eu vou chamar de sexo. Sexo diferente, feminino. Então, mudou tudo, né? Mudou o tempo, mudou a pessoa, mudou toda a situação e eu quero educar do mesmo jeito. Então, talvez os conflitos venham. E talvez essa menina realmente seja mais espoleta, mais ativa e tal. E os pais já não conseguem mais controlar da mesma maneira que controlavam os meninos.
Então, realmente é um conflito. Eu só queria pontuar de novo essa questão de são os dois que educam. Sempre são os dois. Quando o pai começa, ou o contrário, o pai começa a dizer, mãe, você não está educando direito o seu filho. Então parece que o filho é só dela e ele age como se não fosse o pai deles. E eu acho que você pode explicar melhor isso, se é que acontece. Na minha ideia acontece. O pai começa a transmitir um recado para a filha ou para os filhos que assim, vocês não são meus filhos. Se fossem meus filhos, estariam educados diferentes, mas eu fiquei passivo o tempo todo. Não estou culpando o pai, né? Sim. Cada um sabe onde aperta o sapato. Mas eu acho que ele está dando uma mensagem para os filhos, quando eles também devem ouvir isso. A sua mãe não educa você direito. Então pronto, eu estou fora. Então o respeito para ele deve diminuir também. Se está fora, então o assunto com você é só para machucar. Ele coloca, eu vou sair de casa, a leitura até pode ser feita pelos filhos, eu tô abrindo mão de vocês. Enfim, já deu. Vocês são insuportáveis. Já deu para mim. Então, já deu para mim, eu estou abrindo mão de vocês e pronto. E na leitura de um filho, pai não desiste de um filho, né? Não deveria desistir de um filho. Ex-pai, né? Exatamente. Não tem jeito. Então, assim, a leitura de um filho é sempre assim. O meu pai não pode desistir de mim. E nesse sentido, talvez, assim, por que ela de repente, desenvolve esses embates, ou que conflitos são esses, é para chamar a atenção, eu não estou conseguindo a atenção do meu pai, e aí a gente pode ir muito além. É claro que a gente não tem profundidade na questão do conhecimento dessa relação, mas muitos filhos, eles fazem algumas coisas para chamar a atenção desses pais, porque é só nesse momento que eles conseguem a atenção. É só dessa forma que eles conseguem a atenção desse pai, né? No momento do conflito, no momento em que ele vai pegar no braço, chamar a atenção, é esse momento que ele olha para ele e fala: para, não faz isso. Porque em outro momento ele não está nem aí para ele. Né? Muitos conflitos. Você então está dizendo que há filhos que valorizam esse momento porque a presença, o toque, o estar ali... Nunca me toca, me tocou me batendo. Significa dizer, você existe para mim? Exatamente, porque em outros momentos o pai não é pai, o pai não existe. Muitas vezes na escola, por exemplo, tem filhos que apresentam dificuldades na escola, porque é o único momento em que o pai vai sair do trabalho, de onde ele estiver, para ir até a escola. E nesse momento o filho vai sentir, tipo, poxa, meu pai saiu do trabalho, meu pai deixou o que ele estava fazendo para vir até a escola. Coisa que ele não faz em nenhum momento da vida dele. O filho não se sente outras vezes. Ou seja, eu vou fazer sempre arte na escola, porque eu vou sentir importante o tempo todo. A criança é muito esperta, o adolescente, então, nem se fala. Então, assim, essa leitura, até que, mesmo que seja de forma inconsciente, o filho ele faz. Então, e até em forma de punição, meu pai não está presente, ou meu pai não é o pai que eu gostaria que fosse, então eu vou puni-lo dessa forma. Então, assim, até para esse entendimento de como lidar com essa situação, é importante que essa família busque ajuda, né? Não precisa o pai ir embora, não precisa o irmão intervir nesse momento, não tem um culpado nessa situação, todos estão envolvidos, até como eu comecei falando, a família é um sistema, né? Os filhos são sintomas enfim, não dá para procurar culpado nesse momento, né? Vamos entender todos, né? Onde todos são afetados de alguma forma. Aproveitando, se ela mesma diz assim, né, que no final do passado o pastor considerou, sinto que precisamos de uma terapia familiar. Então, eu acho que é bem esse o caminho. Em vez de levar a filha para o psicólogo ou para a psicóloga, ir juntamente com o marido, com o pai, ir primeiro, eu acho, até. Como se a família estivesse elegendo um culpado. Você é a culpada do problema dessa família. Então você vai lá, conserta o problema e depois a gente... Vocês estão dizendo isso especialmente porque a mãe descreve que a menina já se cortou mais de uma vez. Exato. E que no ano passado ela foi levada a um especialista. Só que a menina se nega a ir ao tratamento e às consultas. Porque justamente isso que eles estão colocando. Óbvio, a menina, só eu que sou a louca nessa casa? Assim, usando uma expressão que a mãe colocou aqui, né? Ela se nega aí, dizendo que não é louca. Então, assim, talvez ela esteja recebendo de todos, assim, eu que vou, eu que faço. Essa mensagem. Então, ela é a culpada. Então, você vai nessa direção de confrontar. Não, se não vai todo mundo, eu não vou sozinha. Papai, mamãe, nós vamos ao psicólogo para a gente ver o que está acontecendo de errado. Ela vai abrir os olhos e vai dizer, opa, então, já estamos dando passos para a solução. Numa outra ocasião, vai dizer, eu vou junto, porque eu também quero ser ajudada. E outra coisa que a mãe pontua, o fato de todos terem uma personalidade forte. Todos temos personalidade forte.
Qual o significado disso? Ter Ou eles personalidade. são italianos. Não é? Justifica tanto conflito? O que é essa personalidade que é maior que a gente? As pessoas nem entendem o que estão falando, então, né? Assim, não, eu sou assim, eu tenho personalidade forte. Assim, Quer dizer, acaba justificando a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim. Na verdade, não precisa ser assim. As pessoas não vão deixar de ter temperamento forte, não vão deixar de ser ansiosas, não vão deixar de ser assim, elas vão só trabalhar essa forma de ser. E eles podem trabalhar esse temperamento deles para que isso não cause esses conflitos. Eles estão percebendo que esse temperamento forte da família, que parece estar presente em todos ali, está comprometendo esses vínculos familiares. Por que não buscar ajuda? Isso é passível de se trabalhar, todo mundo pode trabalhar o seu temperamento, né? Buscar um equilíbrio para que isso não comprometa as relações. Não sei se vocês enxergam uma mãe culpada. Sim. Sim, uma mãe culpada. Então, quer dizer assim, como é que nós vamos resolver esse problema? Não, então talvez eu seja a pessoa errada em tudo aqui. E isso vai dificultando mais ainda para ela se enxergar a si mesma, enxergar a situação e buscar uma solução. Então, que bom que ela escreveu para o seu programa. Com certeza. Ela mostra aqui um desejo de resolver isso. Ela pede, por favor, me ajude. Então vamos dar uma palavra para ela. O que o pastor Ronaldo diz a essa mãe, vendo essa condição de parecer que ela está se colocando como culpada, como responsável? Que dizer para ela? Eu acho assim, tudo que a gente semeia, a gente colhe. Isso aí está certo. Mas a gente não precisa, por exemplo, caiu no buraco, eu fico no buraco. Então a situação está assim, mas vai passar. Toda situação, por mais triste que seja, ela passa, e por mais alegre que seja, ela passa. Então eu acho que se essa família que quer ajuda, buscar ajuda no sentido familiar, terapia familiar, você já deu a solução. Acho que você pensou bastante já, você orou muito, Deus deve ter já te iluminado. Terapia familiar, vá nessa linha. E nem tudo está perdido. Você vai ver que daqui uns 3, 4 anos e tal, você vai estar rindo dessa situação e vai ter outras coisas para se preocupar que não essas, né? Mas esse caminho aqui, eu acho que tá bem próximo de ser resolvido. Primeiro, ela tem a consciência. Talvez esteja se colocando um peso maior de culpa na cabeça. Jesus disse, vinde a mim, todos estáis cansados, eu vos aliviarei. Então, quer dizer, tem caminho para a solução. Esse caminho para Jesus pode ser, às vezes, direto para Jesus, pode ser via um psicólogo, pode ser via um pastor, via um amigo, para você dar uma descarregada. Eu acho que isso é muito importante. Mas ela mesma já está, assim, com toda essa culpa na cabeça, já está tentando botar a cabeça para fora d'água e vai sair. Bom, com certeza, mesmo porque existe uma culpa. Assim, a figura da mãe é sempre muito carregada de culpa, né? Responsabilizada. Exatamente, demais. Mas na verdade eu acho que é tão importante a gente trabalhar o contrário. A mãe não é culpada de tudo, na verdade a mãe é a solução. Se a gente olhar pelo outro lado, né? A mãe é a solução, em vez de a gente culpabilizar a mãe de tudo, na verdade ela pode ser a solução desses problemas, né? Então, não olhar, e não é caça às bruxas, quem é a culpada ou quem é o culpado disso tudo, isso não é o mais importante nesse momento. O mais importante hoje é olhar para esses conflitos que acontecem, que existe uma solução e buscar essa solução, né? E mediar esses conflitos, se é trabalhar os temperamentos, se é a compreensão, se é entender a postura de cada um nesse momento. Então, essa questão de quem é o culpado, de quem tem que educar, quem tem que sair de casa, não é essa questão. Não, até digamos assim, vamos marido, vamos para o psicólogo. Eu não, vai você, eu não estou precisando disso. Então vai sozinho. Dá uma estruturada, porque ela precisa de estrutura, ela parece que é aquele pilar, né? O eixo. O eixo, a coluna. E às vezes a mudança começa em na família e isso vai acontecendo. Um muda na família, o restante também muda. Porque vai ter uma estratégia, né? Se ela tiver uma estratégia, até por buscar uma psicóloga, uma ajuda profissional, ela já vai ter uma estratégia. Então, essa estratégia dela vai ajudar ela a dar uma melhorada aqui, trabalha aqui, agora vem você comigo. Vamos juntos. E vai um por um. E dar atenção com o maior cuidado, né? Essa menina com esse sofrimento da automutilação, com esse sofrimento no corpo, visivelmente sangrando, é um sangramento da família toda, é um sofrimento da família toda. Então faz isso, vai nessa direção, que você já inclusive no ano passado diz ter buscado ajuda, mas ouve essas palavras, sabe? Vai todo mundo, vai você e o seu marido, se o marido não vai você. Depois vai com os pais, dá uma atenção a esse quadro, que não é um quadro muito interessante
interessante de persistir. Como vocês são pessoas cristãs, como você descreve que é uma família cristã, recorreu ao pastor, etc., nesse processo que estamos indicando para você, vai tentando também ao máximo, apesar da tua personalidade forte, todos nós temos o nosso jeito de ser, fomos ensinados assim, temos nossos impulsos, mas vai tentando ao máximo reproduzir atitudes de Jesus. Então, evita revidar quando o seu marido falar, evita revidar quando a menina... Vai você, se o teu marido fizer, mas vai você, evitando, porque aí você diz que também tem personalidade forte, né? Ela diz todos temos. Então, evita, procura reproduzir mais Jesus em casa. Procura criar um ambiente mais favorável para a atuação do Espírito de Deus. Falta o Espírito para amaciar esse coração, sabe? Para moldar, modelar essa personalidade mais dura. Vocês são cristãos. Isso já é um caminho, sabe, lindo do aprendizado do cristão com Cristo. Então, seja mais agente de esperança dentro de casa, de conciliação, de amor, mais. E aí, possivelmente, os outros vão vendo em você novas reações, novas atitudes, um novo jeito, pela visão de Jesus, pela ótica do Cristo, pela visão do céu. Esse ambiente pode ser diferente, essa menina pode ser abençoada por suas palavras, suas atitudes, seu abraço, seu carinho. E esse marido também, e os outros filhos. Mas não desista. Une o exemplo de Jesus, o Espírito de Deus, a esse processo que estamos dizendo a você ser um caminho importante, e você vai vir. Aí você vai dizer, ufa, passou, andei pelas águas, mas não me afoguei, passei pelo fogo, mas não me queimei, o Senhor foi comigo. Acredite nisso, viu? Querida, tem uma pessoa aqui com medo de amar. Ela diz, eu tenho 31 anos e nunca me casei. Já sou cristã, de uma igreja especificamente há 9 anos, namorei bons rapazes que compartilhavam da mesma fé, no entanto, sempre terminei esses relacionamentos por medo. Insegurança de prosseguir até o momento de me casar. Me dá uma angústia muito grande em pensar em viver o resto da vida com uma pessoa, medo de no meio do caminho deixar de amar, não ter um casamento feliz, entre outras coisas, enfim. Será que preciso de ajuda? E ela diz assim, será que devo procurar um psicólogo também? Medo de amar. Isso é normal? Isso é comum a nós? O medo de se entregar até pela questão eternidade. Vou casar para sempre. Eu acho que primeiro tem um conceito de amor aí equivocado. Ok. É amor, assim, aquele sentimento que vai perdurar. É uma coisa assim que me pica, opa, agora eu estou amando, vou amar para sempre. Ou eu sei quando é verdadeiro e quando não é verdadeiro. Então, amor não é um sentimento, na realidade. Amor é uma decisão. É decisão de sentir. Eu posso... As separações, a maioria delas, assim... eu não consigo te amar mais. Não, eu não quero te amar mais. Eu tomei uma decisão de não querer te amar mais. Aí vem a mãe dizendo assim, filha, não ama esse rapaz, não, mas ele tem isso, tem aquilo. Não, mas eu quero amá-lo. Eu sei de tudo isso, é até irracional, né? E quero amá-lo. Amor é uma questão de decisão. Então, a preocupação dela, eu acho que é a preocupação de todo mundo. Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Minha amiga não deu, minha mãe não deu, ali não deu, minha tia não deu, vai dar certo? Então, eu não entro nisso, não vou gastar nem fosfato para pensar nisso. Amor é um sentimento que cresce, que desenvolve. E os tempos bíblicos interessantíssimos, né? Vai lá buscar uma esposa lá para o meu filho. Aí vai lá Eliezer buscar a esposa para o filho de Abraão. E tal, ainda agora você já achou, ok. Essa daqui, ó, você vai casar com... Ah, tá bom, vou lá, vou casar. E foi um dos casais mais bonitos, mais felizes, mais tranquilos. Não vou dizer que tem que ser feito isso hoje, que hoje é uma liberdade. Mas assim, a compreensão do que é amor. Amor é um sentimento que só Deus tem. Eu posso ter um tipo de amor. Agora, para amar a pessoa com qualidade, eu tenho que buscar esse sentimento de Deus para ele me sustentar, para eu amar essa pessoa com qualidade inegável, inigualável. Porque se eu for amar só com o meu jeito, ele passa. Porque eu vou desistindo, eu não quero mais, eu pensei que fosse assim e caio fora. Por isso tantas pessoas se separam hoje, por isso que tanta gente tem tanto medo de se relacionar. Porque o relacionamento machuca, claro, tem sempre sacrifícios, tem... Eu acho que entender amor aqui é fundamental. Ela não dá seguimento. Por quê? Porque é nesse momento onde
eu desenvolvo intimidade, eu me aprofundo no relacionamento, eu corro o risco de ser muito feliz, mas eu também corro o risco de me machucar. E isso é relacionamento, né? A vida é assim. A vida é assim. A vida relacional é desse jeito. Exatamente. Eu sou feliz, mas na mesma proporção eu me machuco, né? Eu tenho conflitos. Como eu machuco o outro também. Como eu machuco o outro. E isso amadurece. Não existe relação que não tenha problemas. Você não tem problema que não se relaciona, né? Então, de alguma maneira, e as nossas questões, assim, ao longo da nossa vida, vão construindo os nossos medos, essas resistências. Então, em algum momento, por alguma razão, e aí ela é uma questão de ela avaliar isso, por que ela construiu essa ideia de que, não, eu vou parar por aqui, porque eu vou me machucar. Será que ela já se machucou em algum momento? Né, que causa esse medo nela de ir adiante. Não parece que nesses relacionamentos foi dessa forma, pelo menos não é isso que ela traz. Eles foram bons namorados. Exatamente. Talvez, assim, de alguma maneira, por alguma razão, ela traga isso impresso nela em relação aos relacionamentos. E em relação ao relacionamento mais sério, que é o casamento. E aí tem essa questão, eu vou amá-lo para a vida toda? E o amor realmente é como foi colocado. O amor, ele começa com uma paixão, aquela questão avassaladora, e depois ele vai se tornando um amor maduro, um amor escolha, né? Um amor consciente, que nem sempre vão ser todos os dias felizes, como ela acredita que vão ser, aquele conto de fadas não é, né? Por exemplo, quando você viajava, quando namorava, ia falando, não, porque aquilo outro, de repente passa uns anos, você vai viajar, casado, e é aquele silêncio assim, olha lá, será que chove? Legal. Isso daí é uma coisa boa, porque os outros, um se conhece tanto o outro, que olha que bonito, sabe que gosta. Ah, é mesmo, olha, bacana. Não tem talvez aquela fluidez, aquela coisa, mas em alguns momentos isso vai acontecer. Então, há pessoas que têm medo de manter um relacionamento, têm medo de entrar num relacionamento mais profundo, porque não, vai acabar isso daqui. Então é melhor... Talvez, né? Eu não sei se é o caso dela, mas assim, eu ter vários, mas que terminem. Aí eu estou segura. Bom, eu vou para terminar, mas eu começo o outro. E aí não está nada errado, porque eu não estou casada, só estou namorando, estou experimentando. Mas aí vai vir 31, 32, 43, 55. E a vida passa e, de repente, eu perdi uma oportunidade de ter alguém. Isso não quer dizer que uma pessoa sozinha, que eleja ficar sozinha, porque se acha está bem, eu acho que essa pessoa tem tudo para tocar em frente. Agora, uma pessoa diz assim, eu não consigo, mas eu queria, eu não consigo, não queria, vai ficar, eu não consigo, mas queria a vida inteira, porque ela não resolveu esse assunto. Sim, que é o caso dela. Ela expressa a vontade de se relacionar, de ter uma família. Ela não está tomando uma decisão, não, eu vou ficar sozinha porque quero fazer um trabalho comunitário, etc. Não. Ela quer, mas tem aquele medo. E aí, de se entregar. De se entregar. Exatamente. E aí ela pergunta se deve procurar um psicólogo ou psicóloga. O autoconhecimento entra aí como uma coisa importante. Descobrir lá onde que foi o... Porque ela pode se libertar desse medo, dessa resistência em se aprofundar no relacionamento, entender por quê e ser feliz. E que com certeza o relacionamento vai trazer muito mais felicidade do que tristezas e, enfim, dias ruins. Com certeza. Tem então, cartão de crédito para pagar, tem um monte de coisa. Mas vale a pena. No final, então faz o seguinte, amada. Em vez de entrar num novo relacionamento, entra num consultório. Isso. Tá? Faz uma terapia. Em vez de se relacionar com uma outra pessoa, se relaciona primeiro com você. Em vez de você ficar nessa indecisão, aí namora, termina, completa um processo aqui dentro primeiro, para depois você se entregar. Amor é bonito, amor vem de Deus, relacionamento é um projeto de Deus, casamento, com a bênção de Deus e com a disposição de mais amar, de mais se entregar, a gente chega lá e vai vivendo uma vida bonita, cheia de oportunidades de crescer, de ser maduro como gente grande, viu? Depois convida a gente para o casamento. Exatamente. Obrigada, pastor Ronaldo, por ter vindo aqui hoje. Obrigada, Karen. Prazer foi todo meu. Deus abençoe a vocês. Deus abençoe a você aí de casa também. Obrigada por essa companhia gostosa. Entre em contato com a gente. Conta pra gente a sua história também. Gostamos muito e aprendemos muito com você, viu? Não estamos aqui só colocando o dedo em riste, dizendo, olha aqui, precisa fazer assim ou daquele outro jeito. Você nos ajuda muito a compreender o contexto de família e trazer aqui situações como essa que repercute na vida de outras pessoas. Tem muita gente com medo de amar. Tem muita gente com dificuldades na família, como o caso citado aqui hoje. Tem muita gente ansiosa.
Muita gente precisando de ajuda. E aqui estamos no consultório de família, toda semana, abrindo as portas para você. Deixe que a gente entre aí na sua casa também, fique pertinho de você, sinta o seu coração pulsar, desejando viver e ser feliz. Também queremos. Então, formamos essa grande corrente de gente que quer ser feliz, que crê em Deus, que busca em Deus sabedoria para administrar a vida. Seja feliz e até a semana que vem. Deus abençoe a você. Nos encontraremos aqui. Nós esperamos sempre você com o coração aberto para isso. Um beijo, até lá.